Começando do nada, episódio de número 72. Novamente estamos aqui, eu, Guilherme Bicudo, Alex Miranda e a nossa convidada, Patrícia de Oliveira. Convidada especial, hein? Especial. Não é qualquer um que, não é qualquer uma que entra aqui com uma partolândia. Não é assim. Tá entendendo? Que entra na partolândia, né? Mas realmente, entrar aqui com vocês foi entrar numa partolândia total, perder o controle total da coisa. É mais ou menos isso. Daí quando acabou o primeiro episódio, ela veio, tá aí o segundo, sobre o que vai ser. Não, a gente não sabe. Aí só me colocaram no ar sem eu saber o que vai ser, ou seja, vambora. Agora você falou uma coisa importante no último episódio, e você falou um pouco sobre essa diferença do feminismo, da feminilidade, né? E me veio essa coisa de, quando você falava de feminilidade, e feminismo também, eu conheci mulheres amigas, né? Inclusive tive uma namorada que era extremamente machista, assim, era mais machista do que muito homem que eu conheço, assim, né? E era meio complicado porque existem várias crenças aí que rodam, né? Que rodeiam a mente humana do homem e da mulher e que às vezes confundem a gente nesse aspecto de feminismo. Você falou também do sagrado feminino, mas eu penso o seguinte: um cara que está equilibrado, ele tem o eu feminino dele harmonizado, né? Sim. E aí eu penso assim, como é que nesse papel de doula, por exemplo, existe algum trabalho que você faça relacionado a esse eu feminino do homem, ou é mais voltada para a mãe mesmo? Não tem como você não trabalhar com um companheiro, né? A gente trabalha com a família em si como um todo. Específico é com a mulher, né? Mas é a conexão dos dois, e até um dos meus conteúdos na minha página que em breve eu vou estar publicando, é justamente falando... Opa, nome da página. Tá sendo reformulada. No próximo episódio eu divulgo. Tá bom. Ela tá aí, Guilherme, Patrícia já tá se promovendo pro próximo, a gente já tá assinando ela já no canal. Isso aí. Então, mas é muito isso, não, né? É um complemento, né? A gente imagina, não sei se todos conhecem, o símbolo do Tao, né? O símbolo do Tao é o formato, dentro do Yin, você tem o Yang, e dentro do Yang você tem o Yin. Então, todos nós temos os dois lados, e ele é em equilíbrio, em harmonia, a fluidez, né? A coisa flui. Então, ela está muito presente, com certeza. Mas, na hora que você estava falando, me veio uma outra coisa aqui em mente, muito, muito importante, que você estava falando, que você... Aparentemente do nada. Você veio dizendo sobre a questão de ver mulheres muito machistas, né? Isso foi muito presente, e eu trago, assim, para compartilhar com vocês, no processo que eu vivenciei do fim do meu casamento, no meu divórcio, né, que até em algum momento, um dia eu conversei com o Guilherme e trouxe isso para ele, e foi uma análise muito profunda que eu fiz, de que a gente vive num país muito matriarcal, sabe, de que o homem, de uma certa forma, o pai, ele é excluído do sistema, e isso foi muito forte na hora que eu, com o meu ex-marido, a gente harmonicamente definiu em consensual a guarda compartilhada, porque eu tenho 2 filhas. Que massa. E aí, para muitos, era... E assim, um contexto de julgamento das mulheres, tanto da família dele, quanto da minha, contexto social, das pessoas olharem e falarem, como assim? Ele vai ficar com elas, ele vai levar na escola, ele vai dar banho, ele vai fazer comida. Eu falei, poxa, mas ele é um excelente pai. Boa mãe. E isso foi eu percebi essa exclusão do masculino, sabe? E foi um momento, foi uma forma minha sutil de ser, e com muito amor mesmo, de eu mostrar
que ele tinha tanta importância quanto eu como mãe, né? O pai, ele é importante, o homem, ele é importante na vida de uma mulher. E foi até engraçado que eu trago até um relato, assim, meu mesmo do meu pai. Eu fiz uma publicação sobre um acontecimento com a minha filha e meu pai escreveu: mãe é tudo. Aí eu disse para ele assim: mas você é meu pai, você não é tudo para mim também? Sabe? Assim, né? Acho que mãe e pai, a função é dos dois, né? Somos metade pai, metade mãe. A força é dos dois. Então, nesse processo foi bem isso, né? Daí, como assim? Não pode? Não, não é. Eu falei, não, mas os olhos que eu tenho que ver dele como mulher, mas os olhos delas é como filhas. Ele é o pai, né? Eu sou a mãe. Então, tem uma diferença. E é muito forte isso na nossa sociedade, na nossa cultura. Né? Só a mãe tem que cuidar, só a mãe tem que fazer, a mãe. E aí se torna isso até um peso, né? Porque aí sem dúvida, sem dúvida. É muito peso, porque eu sempre pergunto para as mulheres quando chegam no meu consultório, vocês querem, para que você quer ser mãe, né? Qual o contexto? É uma sociedade que está te impondo? Porque tem essa questão do amor incondicional, mas esse amor incondicional, ele transcende, porque na hora que você encaminha e mostra o filho, né, para o pai, você tem que amar muito também, porque você tem que abrir mão do seu ego ali, né, porque você está apresentando diferente, você está apresentando o pai, o masculino para ele. Então, entra muito essas questões que eu acho que ainda tem muito que se trabalhar, e aí reflete nesse contexto político, social que você está trazendo. Acho que eu respondi mais ou menos isso aí para você. Sim. E, na verdade, tem coisas aqui nesse podcast que a gente pergunta e as respostas estão um ritmo totalmente, uma direção totalmente diferente, mas que dizem muito mais do que a própria resposta, assim. Então, tá valendo demais aqui. Agora, você falou uma coisa interessantíssima agora do quanto, vou dizer nós, mulheres, porque eu gosto de tratar a gente como enquanto nós, mulheres, somos... enquanto nós, mulheres, somos, em determinado momento, abafadas pela força masculina, né, que aí está tanto dentro de certos homens quanto dentro de certas mulheres, a gente acaba meio que perdendo... Não deixando a nossa própria força fluir. Eu já trabalhei com duas clientes, mães, que, assim, num silêncio mortal, elas estavam meio que se condenando por não se acharem mães suficientes, né? Mas esse papel de mãe suficiente também estava relacionado a não permitir que o pai fizesse o próprio trabalho, o trabalho decente de direcionador, né, de cuidador, enfim... Paternar, né, Alex? Não deixa, é a questão do paternar, né? Exatamente. Então, como é delicado essa situação quando a gente fica tomando as responsabilidades do outro para poupar o outro, quando, na verdade, isso, para mim, em determinados momentos, isso se revela como uma verdadeira burrice emocional. Sabe, assim, então, apesar de ser uma palavra muito forte, mas é isso que acontece dentro da gente. Nós, homens, principalmente, quando você falou que na nossa nação, uma nação primordialmente matriarcal, penso que muitas das vezes nós, homens, não somos mal educados emocionalmente porque as nossas mães querem tomar todo o cuidado para si, às vezes. A minha mãe fez isso, assim, comigo. Né? Quando eu nasci, meus pais eram separados. E amo meu pai, amo minha mãe, obviamente, mas o meu contato, a minha conexão maior é com a minha mãe. Tanto é que tem vezes que, assim, se acontece alguma coisa que não é muito boa, a minha ligação com a minha mãe é muito forte. Então, às vezes ela liga e ela quer saber o que é, o que está acontecendo, então, porque ela sabe, no fundo ela sabe o que é, mas porque a nossa ligação foi alimentada de forma muito sensível, muito
não sei dizer qual a palavra certa agora, mas foi fortemente alimentada, né, em níveis além das palavras, além da a distância, inclusive, assim. Então, com certeza absoluta, nós homens, às vezes, alguns de nós homens, estamos perdidos nessa força matriarcal mal distribuída, que deveria ser também papel dos nossos pais, né? Hoje, mas acredito também que hoje, apesar de tudo, nós, pais, né, os pais dos anos 80, acho que, ou 90, é uma galera que já está um pouco mais flexível, né? Nós, homens, nesse sentido, estamos um pouco mais flexíveis. Uhum. É bem legal você trazer isso, assim, eu não vai ter jeito, eu não vou resistir, eu vou falar da minha página do Instagram, porque como você tocou nesse assunto, já veio algumas publicações. Podem acessar, patricia.doula lá. E aí tem um texto que eu escrevi justamente sobre a mãe desnecessária. Que na verdade, eu compartilhei, né? Que eu recebi esse texto de um amigo, homeopata médico, e aí eu compartilhei esse texto, porque eu sempre escutei por um tempo, quando eu fiz esse movimento com as minhas filhas, de mostrar, apresentar o pai, falar com o pai, deixar no maternar, deixar o pai paternar, né? Quando eu fiz esse processo, eu escutava muito um psicanalista dizer, você é uma mãe desnecessária. Eu falava, caracas, o que é ser uma mãe desnecessária? E é justamente você cumprir uma função, porque até nesse texto que eu publiquei, eu digo que os filhos são para voar, eles não são seus. E quando você se torna desnecessária, é que você cumpriu a sua função de mãe, né? Porque ele está pronto para seguir. E ela tem um período, né? O papel, assim, que eu acredito, é que a mãe, ela tem a função de nutrir, de dar segurança e encaminhar o filho para o diferente, que é o novo, que é o pai, que é a força, que é o que vai botar para a vida, sabe? Então, tem essa função aí da mãe. E lá eu escrevo bem sobre isso. E a gente, sim, temos responsabilidade, sim, ambos. Eu não tiro nem o do pai e nem a da mãe. Os dois têm o mesmo peso e a mesma função e é tão importante quanto. Não tem mais e nenhum menos. Só que o cordão umbilical, emocional, como diz um professor médico amigo meu, que é, assim, como se fosse do tamanho de um tronco de uma árvore, né? Para você é importante da vida, né? Com a mãe. Você, no momento que você nasce, você é a continuidade dela ali. Você não entende ainda que você e ela são diferentes, né? E sim que é um só. E você falou alguma coisa? Então, o que eu vejo assim, a gente já falou um pouco sobre isso, não sei se falando sobre essa questão de masculino e feminino, mas eu vejo muito assim, como princípio, todos nós temos esse masculino e feminino que está nessa geração até invisível da nossa realidade, e depois a gente vai ter uma expressão, né, no caso, como acho que fala fenótipo, né, não sei, de ser um homem ou mulher, mas eu vejo muito assim, existe uma projeção de papéis, né, de que o homem tem certo papel, a mulher tem outro papel, ou o pai tem certo papel, a mãe tem outro papel. Obviamente que existe uma área ali que é estritamente biológica, que são funções que talvez só a mãe possa cumprir, mas na minha visão, a gente não pode se prender a papéis. Então, e até o que acontece curiosamente no meu caso, na minha criação, é porque depois que os meus pais se separam, eu vou morar com o meu pai, assim, então lá eu tenho, sei lá, 12 anos, e meu pai acabou tomando toda essa função, assim, que seria de mãe, assim. Então,
acaba que eu tenho isso assim em mim, mas de uma forma, eu vejo equilibrada, e eu não consigo aceitar esse tipo de questão que às vezes vão colocar que você tem que ter um papel de homem, que você tem que ser isso, e existem muitas crenças que entram nisso, nessa questão, quando você quer dar papéis para as pessoas, né? Você quer dar mandato, né, para as pessoas, e às vezes essas crenças acabam prendendo o desenvolvimento da pessoa, porque tem que ter um equilíbrio, mas não é um equilíbrio que se faça através dos papéis. Assim, os papéis eles vão se negociando dia a dia, assim, de acordo com o que surja. Eu acho que se a gente já pega uma coisa muito esquemática, fixa, acaba que, para minha percepção, não sendo tão não sei, tão genuíno e tão no presente quanto podia ser. Mas eu entendo que para muitos casos a gente precisa, quando você está abordando isso pela primeira vez com uma pessoa que não conhece, então você vai ter que acabar usando essa linguagem de papéis, porque talvez seja a linguagem que as pessoas vão reconhecer. Mas da perspectiva da onde eu acho que esse programa fala, que é um pouco de ser do nada, seria assim o rompimento desses papéis, assim, e mais um equilíbrio sem ter uma identidade fixa para nenhum dos dois. Não sei se eu me fiz claro. Fez sim, uma sugestão para um próximo podcast, a identidade. Mais um, né? Mais um. A gente já fez alguns também. Mas é a linguagem, né? A forma como você vai transmitir para o outro aquilo que talvez naquele momento mais ele vai absorver de uma certa forma. Você vai buscar. Como é que você disse ontem, Gui? Você vai buscando a linguagem mais apropriada para você ser mais assertivo, né? Naquilo que você quer transmitir, né? Não lembro como que exatamente o que eu falei, mas assim, o que eu tava vendo, o que eu tava vendo agora, tipo assim, pensando na minha própria criação, no meu próprio desenvolvimento, de como todas essas questões de papéis, elas foram, elas criam uma repressão, entendeu? Então, seu pai tinha quantos anos? Ele? Não, você. Eu tinha 12. Tá. É justamente dos 12 aos 18. O que você falou de ser o novo e tal. Mas eu tô falando, meu pai, por exemplo, ele teve que assumir fazer coisas que seriam... ele não sabia, por exemplo, cozinhar, não sabia fazer nada. Das coisas ali. Então ele realmente teve que ficar... Ele parecia, assim, ser uma mãe também, entendeu? Nesse sentido. Então, acaba rompendo esse padrão fixo de que, não, ele é o pai, ele é macho. Esse tipo de coisa, entendeu? E a gente... essa questão dessa identidade fixa de pai, mãe, ou homem, mulher... acaba tolhendo muito a gente no desenvolvimento. Então, eu vejo assim que muito do meu desenvolvimento e desafio foi romper com isso, que é uma estrutura muito forte. Então, acaba sendo realmente, que nem o Alex falou, que vê muitas mulheres machistas. Por quê? Porque ser machista ou feminista não é uma questão de você ser um homem ou uma mulher, mas das crenças dos papéis de acordo com cada sociedade também, né? Que algumas têm isso mais exacerbado, no caso aqui, tipo o Brasil, é mais forte. Tem alguns países, sei lá, da Europa que já tem essa questão mais diluída, então já não tem mais essa, sei lá, acho que até a Suécia, que é bem, ou a Alemanha, que tem uma coisa bem assim de tipo, na licença paternidade, o pai tem que ficar pelo menos 3 meses com o filho, quando ele é bebê ainda, sozinho. Uma coisa assim, e daí você vê, não, o cara lá passando um homem com um carrinho de bebê na rua, que não é uma coisa comum aqui. Mas assim, eles já romperam essa forma que a gente ainda não. E a gente ainda faz muita piada com isso. E essas piadas, elas não tá aí pra você ver, né? Que a gente tá fazendo uma piadinha, falar, então você não é macho, não sei o quê.
Mas a gente não vê que isso está criando sérias dificuldades, não só na questão de... Porque, assim, a forma como você consegue ver os gêneros de uma forma equilibrada, ela vai te dar uma possibilidade de você olhar qualquer questão de uma forma mais equilibrada, porque você vai ter essa função de você receber e de você dar, de você, vamos dizer, você aceitar, por exemplo, um problema, aceitar um conflito e você agir nele de uma forma equilibrada, porque você tem muito claro nesse mapa, assim, na sua cabeça. Agora, se você tem uma repressão e você foi instado a agir de acordo com papéis, então, assim, vai demorar muito tempo para você sair dessas identidades. Então, eu vejo isso. E até quando... daí é uma outra questão também. A gente já falou um pouquinho disso, né? Mas até quando a gente usa esse termo, por exemplo, sagrado, assim, pra mim é uma coisa que pesa muito, entende? Porque remete a várias coisas de religião e tal. E também eu acho que dificulta a gente ver isso com mais neutralidade. Sim. Falamos já sobre mesmo. Mas não deixa de ser sagrado. Teimosa aí, Guilherme. A Patrícia é teimosa, ela não entendeu a mensagem ainda, mas tudo bem, ela vai entender, ela vai absorver. É tudo uma questão de como é que se diz? Osmose, tudo uma questão de osmose, tudo bem. Vai chegar, o pai bravo vai chegar aqui, o pai bravo tá chegando, ó. Mas só para estender só mais um pouquinho, quando a gente fala de papéis, antes do Guilherme falar também, e com o que ele complementou, eu também concordo, assim, demais. Hoje em dia, eu concordo com muito mais firmeza, inclusive, essa coisa dos papéis, quando todos, tanto o homem quanto a mulher, principalmente dentro de uma família, mas não dentro da família, inclusive aqui nesse podcast, por exemplo, a tua voz está dando um outro ar para o podcast, só para você ter uma ideia, uma outra energia entrando, enfim, e dá para sentir que é diferente isso, a fluidez aqui é diferente. Né? Tipo, tem dois homens querendo compartilhar alguma coisa, querendo sugar alguma coisa, querendo dar alguma coisa, então é diferente isso, mas quando a gente fala de papéis, tipo, desde a Idade da Pedra, existem papéis muito bem definidos em relação a homens e mulheres. E eu acredito que tudo isso venha como crença nas nossas células, né, de gerações em gerações aí. Então, são coisas que, quando o Guilherme fala que a galera na Europa já quebrou essa forma, cara, é um processo, a gente ainda tem muito, mas muito que evoluir ou virar do avesso para enxergar coisas que a gente não conseguia enxergar. Por exemplo, antigamente, exemplo tosco, óbvio, mas antigamente, calça rasgada, por exemplo, era coisa de maltrapilho. Hoje é super moda, tipo, a mulherada, todo mundo de calça rasgada e tal. Tem homens que já usam saia em alguns lugares. E tudo uma questão de ousar mesclar com os papéis também, sabe? Assim, tipo, os homens que em determinado momento aprendem a cozinhar um arroz ou, sei lá, fazer um ovo, né? E fazer não exatamente tomar o espaço da mãe, mas participar. Uma das palavras que eu acho que duas palavras para mim que esse ano vem se fazendo muito presente para mim são sinergia e participação. Participação mais recente, né? De 3 meses para cá. Então, essa coisa de participar é muito importante, porque a gente começa a entender que esses papéis não é que seja, esse aqui é papel do homem, do Alex homem. Não, esse aqui é o papel da Patrícia mulher. Não, na verdade, isso aqui é um papel para ser feito. Independentemente por que energia, óbvio que, quando você falou de o cordão umbilical, essa conexão, e o útero simbolizando ou sendo esse universo, um homem jamais vai chegar aos pés de uma mãe, entendeu? O homem jamais vai chegar aos pés da compreensão de amor de uma mãe.
porque é diferente essa energia, mas eu acho que é um pouco mais delicada, mais intuitiva, mais aguçada. Né? É o acolher, né? Uhum. É o acolhimento. A mulher, ela é o bambu, ela é flexível, assim. E aí, né? eu penso que o homem já é um pouco mais direcionador nesse sentido do que acolhedor. Sim, aí a Mas gente não, vai... gente, mas assim, só a questão. Eu acho que não é homem e mulher, é uma questão do masculino e feminino, entende? Porque senão a Sim, gente não quando consegue. fala de homem e mulher, Senão, tu pode senão a dizer gente não. Isso que é uma questão que a gente fica um pouco preso. Claro que vai ter. Um deles vai ter mais exacerbado, e por questões biológicas a mulher vai ter isso, mas eu acho que a possibilidade de a gente transmutar e transcender tem a ver com a gente aceitar que essas categorias abstratas elas sejam concretas mesmo. Então que também o homem possa ter essa flexibilidade igual. Então, se a gente ficar falando que é a mulher, então eu acho que é uma questão de masculino e feminino, né? Eu acho que fica mais sem dúvida, claro. sem dúvida, concordo. Ok, também. Vamos encerrar esse episódio, gente? Vamos lá. Vamos. Então, Vamos. Bom, antes de mais nada, galera, olha, Patricia.dola no Instagram, segue a mulher aí, que ela tem um monte de coisa para compartilhar, ela entende pra caramba aí do sagrado feminino, quem quiser saber como é que mais ou menos que funciona a coisa, entra em contato aí, manda mensagem, sei lá, querer conhecer o trabalho dela também, e se quiser também entrar em contato com a gente, manda mensagem no Spreaker, no YouTube, no mídia do nada@gmail.com. é isso aí. Guilherme, Obrigado, galera. Valeu. valeu, um abraço. Beijo, tchau, tchau.